Boa noite. Sejam todos bem-vindos, encarnados e desencarnados, e que nós possamos, nessa noite, conseguir fazer esse estudo, né? Porque isso, na verdade, é um estudo. Nós não estamos aqui para fazer uma palestra, porque não somos palestrantes, mas sim tentamos ser estudiosos dessa maravilhosa doutrina de Jesus e da doutrina dos Espíritos. Conforme a lição lida pelo Nivaldo, e que eu gosto muito que se faça essa leitura antes de nós iniciarmos os estudos, para que a gente já possa ir fazendo a reflexão. Quando Jesus, nesse versículo, diz: "E não quereis vir a mim para terdes vida", ele estava se referindo aos judeus, porque ele, certo dia, passando por um tanque, subindo para Jerusalém, encontrou um homem enfermo que havia 38 anos. Ele estava nesse leito e ele não conseguia, como os outros que estavam à beira à margem de seria de um rio, eles chamam de tanque, e eles consideravam que quando as águas desse tanque se agitavam, era o momento em que as pessoas que conseguissem entrar nessas águas conseguiriam obter a cura para os seus males. Mas esse homem, como ele se encontrava acamado e ele não tinha quem o levasse até as águas, ele nunca conseguia chegar. E aí Jesus perguntou para ele se ele queria, o que ele queria, né? E ele disse que ele queria ser curado. Então Jesus pediu que ele tomasse o seu leito, que ele levantasse e que fosse embora. E ele foi, então, curado assim por Jesus. Só que era num dia de sábado. E os judeus tinham por tradição religiosa não trabalhar, não fazer nenhuma atividade, nenhum tipo, né, de atividade nesse dia. E daí foi um dos motivos que os judeus começaram a perseguição a Jesus. Não só o perseguiam, como também o queriam a sua morte, né? Então, Jesus começou a falar-lhes sobre a sua vinda, né? E no capítulo 38, vamos partir do versículo 38, Jesus começou a lembrar-lhes, a falar sobre as obras de Deus. Então ele fala, ele lembra no versículo 17, né, onde ele começa, ele fala sobre honrar pai e filho, e sobre o amor do Pai e de suas obras, da crença em Deus, dos testemunhos de João Batista, mas de um testemunho maior ainda do que o de João, que foram as obras que Deus deu a Jesus para ele realizar. Então, que essas obras testificavam o que ele era realmente o Filho de Deus, né? Mas que os judeus não aceitavam que ele fosse o enviado, o Filho, e não acreditaram nele como o enviado de Deus. Então, no versículo 38, ele fala: se a sua palavra não permanece em vós, ou seja, a palavra de Deus, porque naquele que ele enviou, ou seja, em mim, em Jesus, vós não credes. E diz: vós examinais as Escrituras, porque vós cuidais dela, né, ter nelas a vida eterna. Os judeus conheciam muito bem as Escrituras e eles acreditavam que nas Escrituras estava a vida eterna. E que elas é que deveriam testificar a chegada do Messias, mas eles não conseguiam entender que Jesus era o Messias prometido nas Escrituras. E aí ele fala no versículo 40, então não quereis vir a mim para terdes vida, porque aquele que conseguir enxergar em Jesus
em seus ensinamentos que ele é o caminho, a verdade e a vida, assim terá a vida eterna. Mas para os judeus, eles não consideravam isso. E Jesus ainda afirmava para eles: eu não recebo a glória dos homens, mas eu bem vos conheço. Vós não tendes o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai e não me aceitas. Se outro vier em seu próprio nome, aí sim, a esse vós os aceitareis. Então, como vós podeis crer, recebendo honra um dos outros e não buscando honra, a honra que vem de Deus? Então, assim Jesus se referia aos judeus, e era a eles que ele dizia, né, que eles não queriam ir a ele e por isso não teriam vida. Então, indo para o estudo da lição 36, e Emmanuel, como sempre, de uma grande inteligência, eu diria assim que esse estudo nós não precisaríamos fazer mais nada, a não ser ler as colocações que Emmanuel fez, os comentários que Emmanuel fez a respeito desse versículo. Mas vamos tentar entender um pouquinho. Então, ele diz assim: quantos procuram a sublimação da individualidade precisam entender o valor supremo da vontade no aprimoramento próprio. Ou seja, muitos são os que procuram se exaltar, se purificar, se engrandecer, né, individualmente. Mas, para isso, é preciso entender esse valor da vontade. Ele coloca o valor supremo, porque a vontade é uma ferramenta que foi colocada, foi nos dada, para que nós possamos atingir o objetivo que precisamos alcançar. Então, muitas vezes nós colocamos a vontade em coisas desnecessárias, em obter coisas desnecessárias. Mas, quando se fala em colocar a vontade para o aprimoramento próprio, o aprimoramento individual, aí se torna mais complicado. Ele fala da sublimação, né, que é a exaltação, tentar alcançar essa purificação, esse engrandecimento. Ela também pode representar, essa sublimação, a transformação dos sentimentos, que é isso que ele fala. Para que eu consiga me sublimar, eu preciso, ou seja, eu consegui transformar os meus sentimentos inferiores, os meus instintos básicos, em sentimentos superiores ou melhores, ou sublimes, eu tenho que realmente exercer uma vontade muito grande, muito forte para que eu consiga fazer isso. Os templos e as escolas do cristianismo permanecem repletos de aprendizes, ou seja, as igrejas, os centros espíritas, em todas as casas religiosas, estão sempre com pessoas que vão ali procurar, dentro da religião, algo que as façam enxergar os poderes divinos, os poderes de Jesus. Então, ele coloca assim: os templos e as escolas do cristianismo permanecem repletos de aprendizes que vislumbram os poderes divinos de Jesus. Ou seja, vislumbrar é enxergar parcialmente, não conseguir enxergar na sua totalidade. Eles ainda não conseguem distinguir ou ter assim, enxergar com uma visão mais ampla essa divindade de Jesus. E esse termo vislumbram também significa assim, enxergar seria fracamente. E é isso que acontece com a maioria de nós. Nós temos essa visão um pouco nublada ainda do que é realmente a visão de Jesus, né? Mesmo com essa visão pouca, parcial, nós enxergamos que existe uma superioridade,
que existe muita benevolência, que existe generosidade, que existe nobreza em Jesus, mas ainda não conseguimos entender isso na totalidade. Ainda somos um pouco cegos, vamos dizer assim, para conseguir entender Jesus. Ele fala assim que caminhando, muitos lhe reconhecem a magnanimidade, caminhando, porém, ao sabor de vacilações cruéis, indecisões, hesitações. Por isso que Emmanuel coloca aqui, creem e descreem. Então, ao mesmo tempo que eu estou acreditando, eu desacredito. Então, eu vou numa casa, me falam de Jesus de uma forma, mas eu começo ali e fico na minha dúvida, aquilo ali não me satisfaz, eu vou para outra casa, procurar em outra religião, ou algo que realmente fortaleça em mim a crença em Jesus. Mas a minha indecisão, os meus vacilos, as minhas hesitações me impedem de realmente acreditar. Ajudam e desajudam. Então, naquele momento em que a gente chega e que a gente consegue, naquele ânimo, né, vamos ajudar, vamos trabalhar, chegamos assim com a maior empolgação. Não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Passa uma semana, 2, 3, daqui a pouco começamos a desanimar e aí achamos que já está demais para nós. Não, ainda não estou preparado para esse tipo de serviço, não é isso que eu quero. E aí paramos de frequentar a casa, vamos buscar um outro lugar que não exija tanto sacrifício, que não exija tanto desprendimento, porque sempre vamos pelos caminhos que achamos mais fácil. Organizam e perturbam. Então, ao mesmo tempo que estamos tentando organizar alguma coisa, dependendo do nosso anseio, da nossa vontade de fazer alguma coisa, mas sem saber direito como, acabamos também desorganizando, vamos dizer assim, um pouco, criando, às vezes, um pouco de confusão. Porque não sabemos ainda de que forma que nós temos que ajudar. Que ajuda é essa que eu tenho que dar? Então, nós não olhamos para dentro de nós ainda e não conseguimos descobrir ainda o que realmente nós queremos, o que nós queremos fazer. Iluminam-se na fé e ensombram-se na desconfiança. Enquanto eu estou aqui dentro, estou ouvindo, a palavra está sendo muito bonita, os esclarecimentos estão sendo muito bons, parece que aquilo é bom para o outro, mas não é bom para mim, cabe direitinho para aquela pessoa que está me incomodando, alguém que me incomoda, alguém que não está dentro da minha visão de uma pessoa correta, justa, ou seja lá, dentro da perfeição que eu quero exigir do outro. Então, tudo que eu ouço, às vezes, falar, a minha fé, eu acredito, eu tenho fé naquilo, mas para o outro, não para mim. Vai ser bom para o outro, não para mim. E também, às vezes, a sombra vem na desconfiança. Não, mas será que realmente isso é verdade? Será que isso está acontecendo ou não? Por quê? Porque nós não procuramos, na literatura, e buscar dentro dos ensinamentos, dentro das indicações que nós temos, a verdade. Nós temos dentro a doutrina dos espíritos, codificada por Allan Kardec, ela ali nos tira todas as dúvidas sobre a vida no mundo físico, no mundo material e sobre a vida no mundo espiritual. Mas, às vezes, eu tenho preguiça de ler, eu tenho preguiça de ir lá ou procurar e não me interessa, eu vou pensando aqui e ali algumas coisas que tentam preencher aquele vazio de informações que eu tenho. Mas eu não vou no Evangelho. Quando a minha fé vacila, eu esqueço do Evangelho.
E aí começa a me torturar. Será que eu estou certo? Será que eu estou errado? Será que eu frequento essa religião? Será que eu mudo? Vou buscar outras coisas? Preciso de alguém que seja mais firme, que me dê uma consulta espiritual e diga o que realmente eu preciso fazer? Porque nos livros eu não consigo entender o que está falando, eu não consigo aplicar aquilo em mim. Então, começa esses vacilos. Mas por que agimos assim, né? É porque nós esperamos, aqui Emmanuel diz, é porque esperam a proteção do Senhor para desfrutarem o contentamento imediato no corpo, mas não querem ir até Ele para se apossarem da vida eterna. Então, nós queremos que o milagre aconteça, que a cura aconteça, que se eu tenho um vício, eu quero sair desse vício, mas eu não tenho a vontade perseverante de buscar a ajuda, eu quero que o milagre aconteça, que da noite para o dia chegue um espírito e um irmão desencarnado ou alguém que possa vir ali e fazer em mim aquele milagre que no outro dia eu vou amanhecer sem desejo nenhum. E não é assim. Tudo depende realmente da nossa vontade, porque essa vontade se chama livre-arbítrio. E tudo só irá acontecer a partir do momento que eu escolher o caminho que eu tenho que escolher para conseguir acertar no caminho que Jesus colocou para nós. Pedem o milagre das mãos do Cristo, mas não lhe aceitam as diretrizes. Já falamos aqui, né? Queremos que tudo aconteça da forma mais fácil possível, sem termos nenhum esforço, para que o que é bom realmente para nós aconteça. Mas quando Jesus nos mostra o caminho, nos dá as orientações, diga, vai por esse caminho. Eu estou aqui, eu estou dando exemplo, eu mostrei para vocês como é. E nós não queremos fazer, nós não queremos seguir esse caminho porque achamos difícil. E então o milagre não vai acontecer. Porque milagre nós sabemos que não existe. O que existe são realmente forças daqueles que têm condições, e Jesus era um que tinha e sabia manipular as energias, tinha todo esse preparo, todo o conhecimento da intimidade do homem, do ser humano, dos pensamentos, e sabia o que o homem realmente queria para poder fazer aquele milagre que nós acreditamos, ou acreditávamos antes de saber que hoje o milagre são mudanças que ocorrem na movimentação de fluidos e de energias, ou mudanças que acontecem pelo nosso merecimento, pelo nosso esforço, né? Então, nós nos deixamos levar pela falta de vontade, vamos dizer assim, porque nós não queremos trabalho, nós não queremos ter trabalho. Então, ele continua, Emmanuel continua aqui, pedem o milagre das mãos do Cristo, mas não lhe aceitam as diretrizes. Solicitam-lhe a presença consoladora, entretanto, não lhe acompanham os passos. De que adianta eu ouvir ou eu ler tudo sobre Jesus, entender a vida de Jesus, como ele agiu, como ele fez, como ele se sacrificou, como ele amou, mas não procurar segui-lo, não fazer da forma como ele fez, porque ele mostrava, esse é o caminho da vida eterna, é por aqui que se vai. Mas nós ainda hesitamos em segui-lo. Pretendem ouvi-lo à beira do Lago Sereno. Vamos supor que aqui dentro da casa, nessas cadeiras
um pouco mais confortáveis do que aqueles bancos que nós tínhamos antigamente, seja o Lago Sereno. E a gente vem para esse lago para ouvir as palavras que foram ditas por Jesus. Como muitos de nós fazemos quando subimos aqui, tentamos trazer um pouco daqueles ensinamentos que Jesus nos deixou. Então, a gente quer ouvir as palavras de esperança, de conforto, de consolação, mas nos negamos a partilhar com Ele o serviço da estrada, por meio do sacrifício pela vitória do bem. O que é o sacrifício? O que é a vitória do bem? É eu conseguir olhar para aquele que está do meu lado, aquele que está caído no chão, e dizer, eu sou o próximo dele. Se eu não fizer nada para auxiliá-lo, provavelmente ele poderá ficar caído ali. E isso acontece dentro das nossas casas, com aquele filho que está começando a se manifestar a sua rebeldia na adolescência, até às vezes numa fase ainda da infância, a criança já vem hoje um pouco mais agitada, e nós achamos que ela está doente, e aí já vamos procurar um médico e pedir para ser dado uma receita de Ritalina ou de um tranquilizante para que a criança fique calma e não nos incomode, né? Mas nós não conseguimos ter aquele olhar de amor de Jesus para aqueles que estão do nosso lado. Não temos a paciência com o filho, não temos a paciência com o cônjuge, não temos a paciência com o pai e com a mãe que estão numa idade avançada e que estão precisando do nosso apoio, esquecendo que quando nós éramos criança, quando nós nascemos e começamos a dar os primeiros passos, a comer, a necessitar de uma alimentação mais adequada à idade, eram eles que estavam ali. E aí, quando chega na fase da idade avançada, nós não queremos encostá-lo numa casa de acolhimento para idoso, porque é mais fácil. Eu sei que tem muitas, nós sabemos que realmente tem famílias que não têm condições de manter uma pessoa mais idosa, porque necessita trabalhar, precisa sair, tem que ficar o dia todo fora de casa. Mas daí você deixar a pessoa num asilo e esquecer e abandonar ela naquele local, não fazer uma visita, não se interessar em procurar saber como ela está, se ela está precisando de um carinho, de uma palavra carinhosa, de um abraço, existe uma distância muito grande. Então, é isso que Emmanuel fala, que nós nos negamos a partilhar com Jesus o serviço da estrada por meio do sacrifício na vitória do bem. Cortejam-no em Jerusalém adornada de flores, mas fogem aos testemunhos do entendimento e bondade à frente da multidão desvairada e enferma. Suplicam-lhe as bênçãos da ressurreição, no entretanto, odeiam a cruz de espinhos que regenera e santifica. E Emmanuel encerra assim ele ainda fala aqui, no finalzinho, diz assim, podem ir na vanguarda edificante, mas não querem. Ou seja, nós podemos tomar a dianteira, não precisamos ficar, se já conhecemos o caminho que Jesus nos mostrou, se já recebemos as orientações, nós podemos nos colocar, sim, à frente de Jesus. Não à frente dos outros, porque ninguém precisa, né, querer ser melhor diante dos outros, como falou Jesus lá no início. Eu não quero ter a glória dos homens, eu quero ter a glória de Deus. Então, ficar na vanguarda é ir à frente, carregar realmente a bandeira de Jesus. Quando formos sair para levar uma doação, uma cesta, uma sopa para algum companheiro mais necessitado, que nós possamos levar também a palavra de Jesus para ele. Tem muitos que dizem assim, mas ele não vai querer ouvir, não vai querer entender. Não, com certeza, se nós soubermos aos pouquinhos mostrar que esse trabalho que é feito, o trabalho da caridade material, ele não tem nenhum benefício se não tiver a parte da caridade espiritual.
Então, nós temos que aprender, sim, a nos encorajarmos, a carregarmos a bandeira de Jesus conosco quando nós formos levar para esses irmãos mais necessitados, porque eles não tiveram a mesma oportunidade que nós tivemos de conseguir chegar dentro de uma casa ou de uma instituição em que nos passe essas informações. Chamam por luz divina, entretanto, receio abandonar as sombras. Ficamos orando, pedindo, né, a Deus, me dê proteção, me faça isso, me faça aquilo, mas eu fico agarrado naquela sombra em que eu gosto. Né? A sombra, quando o sol está a pino, a 35 graus, sim, é boa a sombra das árvores, mas não a sombra da ignorância. A sombra da ignorância, essa sim é difícil, e muitas vezes nós não queremos deixá-la. Suspiram pela melhoria das condições em que se agitam, todavia detestam a própria renovação. Queremos melhorar, mas não fazemos por onde nos renovar. Vemos, pois, que é fácil comer o pão multiplicado pelo infinito amor do Mestre Divino ou regozijar-se alguém com a sua influência curativa, mas para alcançar a vida abundante de que ele se fez o embaixador sublime, não basta a faculdade do poder e o ato de crer, mas também a vontade, de novo, a vontade perseverante de quem aprendeu a trabalhar e servir, aperfeiçoar e querer. Que a paz desse nosso querido e divino Jesus permaneça sempre conosco, hoje e sempre. Obrigada.